Durante 20 anos, ele me traiu e me fez acreditar que eu era louca. Meu nome é Celina, tenho 72 anos e fui casada por mais de 20 com um advogado respeitado, conhecido na cidade, chamado de doutor, bajulado por gente importante. E eu era a esposa silenciosa, a que preparava o almoço pontualmente, a que passava as camisas com vinco, a que sorria nas fotos enquanto doía por dentro. Porque durante 2 décadas eu fui traída. E o pior, fui chamada de louca por desconfiar. Toda vez que ele demorava demais, vinha com perfume novo ou desligava o celular no fim da tarde, e eu perguntava. Ele respondia com deboche: "Você precisa de tratamento, Celina. Isso é coisa da sua cabeça. Velha desconfiada não segura homem." E eu acreditava. Porque quando a humilhação é constante, a gente começa a achar que o erro mora dentro da gente. Durante anos vivi esse ciclo. Dor, negação, desculpa, silêncio. Eu fingia que era feliz. Ele fingia que me amava. E todos à nossa volta diziam: "Vocês são um casal exemplo." Mas o exemplo que ninguém via era da mulher que chorava no banheiro para não molhar o travesseiro onde ele dormia em paz. Se você também foi silenciada, ridicularizada ou chamada de louca por um homem que sabia o que fazia, essa história é sua. No canal Arquivos da Alma, a voz de cada mulher ignorada se transforma em história. E a dor que foi desacreditada, um dia se transforma em justiça. Cada vez que eu chorava, ele dizia: "Você precisa de psiquiatra." Teve uma noite em que ele chegou em casa quase meia-noite. Disse que estava resolvendo processos urgentes no fórum, mas o fórum da cidade fechava às 6. Eu não falei nada, só olhei para ele. E ele sorriu. "Celina, você tá ficando paranoica. Essa menopausa tá mexendo com sua cabeça." A menopausa já tinha passado há 10 anos, mas ele usava qualquer desculpa para me diminuir. Quando ele encontrava recibos de consultas no meu nome, perguntava se era psiquiatra ou psicólogo. Dizia isso na frente dos outros, com um sorriso de canto de boca. Como se minha saúde mental fosse piada. Ele me adoecia. Depois usava minha dor como prova contra mim. Uma vez peguei uma ligação estranha. Ele desligou rápido. Disse que era cliente nervosa. Naquela noite eu chorei, pela 1000ª vez, sozinha no banheiro, abraçada ao roupão que usei por 20 anos. O mesmo que ele dizia adorar, mas que eu sabia que por baixo ele já via como roupa de velha. No dia seguinte, ele colocou um folder de clínica psiquiátrica na mesa, sem dizer nada. Só olhou e saiu. E eu entendi. Não bastava ele me trair. Ele queria que eu achasse que o problema era eu. Mas a partir dali, algo mudou. Eu ainda chorava. Mas comecei a prestar atenção. Porque se eu era mesmo louca, eu ia ser a louca que ia acabar com a carreira dele. Descobri uma traição dentro do escritório. E comecei a observar. Era uma quarta-feira comum. Ele saiu como sempre às 8. Terno, pasta de couro, beijo frio na testa. Mas esqueceu o celular em cima da mesa. E dessa vez, o aparelho não estava bloqueado. A notificação mostrava: "Bom dia, meu advogado favorito, já tô te esperando." O nome? De uma cliente. Eu congelei. O coração disparou. As mãos tremiam. Mas eu não chorei. Porque naquela manhã, a dor virou lucidez. E a lucidez virou estratégia. Peguei o endereço no histórico. Era o mesmo da clínica estética que ele atendia gratuitamente. Pelo menos era o que dizia. Fui até lá. Esperei do outro lado da rua. E às 11h32, vi com meus próprios olhos ele saindo do prédio, de mãos dadas com a tal cliente. Beijos rápidos, abraço apertado, risos. Não teve como negar. Não dava mais para duvidar. Mas também não era hora de confrontar. Voltei para casa. Fechei a porta. Abri o armário. E tirei de dentro da gaveta o caderno onde, há anos, eu escrevia frases como: "Chegou tarde e com cheiro estranho. Pagou motel no cartão do escritório. Ligação às 23h com voz feminina.
Era o diário da mulher chamada de louca. E ele agora ia servir como prova da mulher que não esqueceu nada. Naquela noite, ele voltou como se nada tivesse acontecido. Sentou-se no sofá. Ligou a TV. E perguntou: "Tem suco de laranja?" Eu respondi: "Tem. E tem memória também. Quer um pouco?" Ele riu. Achou que era mais um surto. Mas eu já tinha decidido. Não ia surtar. Ia desmontar. Copiei papéis, gravei conversas, fotografei contratos falsos. Ele achava que me dominava com medo. Mas o que ele me deu, sem saber, foi tempo. Tempo para observar. Tempo para anotar. Tempo para gravar. Toda sexta-feira ele trazia documentos para casa. Dizia que precisava revisar contratos. Na verdade, largava os papéis no escritório e ia dormir. Confiante. Arrogante. E foi aí que ele perdeu tudo. Com o celular em silêncio e o coração acelerado, passei a fotografar cada página. Alguns contratos estavam com 2 datas diferentes. Outros, com assinaturas visivelmente copiadas. Notei que ele tinha clientes fantasmas. E pelo menos 3 acordos que envolviam a mesma mulher da traição. Sim, ele misturava vida íntima com profissional. E no mundo do direito, isso tem nome. E tem consequência. Comecei a gravar conversas escondidas. Quando ele falava ao telefone no viva voz, eu deixava meu celular gravando na cozinha. Peguei frases como: "Fica tranquila, ninguém vai auditar isso. A verba entrou pela conta dela, mas eu resolvo. Minha esposa não entende nada, ela nem se mete." Ah, mas eu estava me metendo. Me metendo no que era meu direito. A justiça que ele nunca achou que eu fosse buscar. Passei a frequentar uma defensora pública que conhecia da paróquia. Mostrei as fotos, os prints, os áudios. Ela arregalou os olhos e disse: "Celina, isso aqui não é só traição. Isso é falta de ética profissional. É crime." E então ela me perguntou: "Você quer denunciar como esposa ou como cidadã?" E eu respondi, sem piscar: "Como as duas, porque ele feriu as duas dentro de mim." Montei um dossiê e denunciei tudo, no anonimato. Com a ajuda da defensora, organizei tudo em pastas. Uma digital, outra impressa, fotos de contratos adulterados, conversas gravadas, depoimentos de ex-clientes que ele distratou, e provas da relação íntima com uma cliente ativa do escritório. A cada documento anexado, meu corpo tremia menos, e minha alma pesava menos também. Porque quem carrega provas, deixa de carregar medo. A defensora sugeriu que a denúncia fosse anônima. Assim, ele jamais saberia de onde veio o golpe. E foi o que fizemos. Encaminhamos tudo à OAB estadual, com cópia ao Ministério Público. E depois, esperei. Foram 4 semanas de silêncio. Ele seguia a vida normalmente. Sorria, atendia clientes e ainda debochava de mim. "Hoje vou trabalhar até tarde, Celina. Essas clientes vivem apaixonadas por mim." E eu sorria. "É mesmo? Então aproveita. Amor de cliente é sempre passageiro." Ele achou que era ironia, mas não sabia que era profecia, porque no dia 28 daquele mês, ele recebeu a notificação. Estava sendo investigado por conduta antiética, favorecimento, adulteração contratual e conflito de interesses com clientes. Lembro do som do envelope sendo aberto, do silêncio que veio depois, e do rosto dele, pálido pela primeira vez em décadas. "Celina, você sabe alguma coisa sobre isso?" E eu respondi servindo o café. "Nada, querido. Só sei que às vezes a verdade bate na porta e entra sem pedir licença." Ele foi suspenso da OAB. Perdeu clientes. Perdeu respeito. 3 semanas depois da notificação, ele recebeu a decisão preliminar. Suspensão cautelar da carteira da OAB. O homem que usava doutor até para assinar bilhete de supermercado, agora não podia nem protocolar um pedido. Ele tentou esconder. Disse que estava tirando férias, que queria dar atenção ao casamento, que precisava cuidar da saúde.
Mas a cidade é pequena, e as mentiras não duram muito. Em menos de um mês, ele perdeu 4 clientes fixos. Um deles era amigo de infância. Outro, sócio do clube onde ele jogava dominó todo sábado. Começaram os cochichos, os olhares, as portas fechadas. A namorada cliente desapareceu. Sumiu do escritório. Sumiu da vida dele. Talvez porque soubesse que ia se complicar também. E ele, que antes andava de peito estufado, passou a sair só de boné e óculos escuros. Chegava em casa amargo, frustrado, explodindo por qualquer coisa. Esse sistema é injusto, Celina. Querem acabar com minha carreira. E eu respondia com a voz mais doce que já usei. Ora, talvez seja coisa da sua cabeça. Você não andava dizendo que mulher exagera tudo? Ele não respondeu. Porque ali, ele entendeu. Eu não era mais a mulher que ele manipulava. Eu era a mulher que tinha as rédeas. E ele, o homem que estava perdendo tudo. Apareci na audiência com tudo nas mãos e com a cabeça erguida. A audiência estava marcada para uma terça-feira, às 14h. Ele saiu de casa cedo, com o terno preferido, o mesmo que usava em sustentações orais importantes. Mas desta vez, não sabia o que o aguardava. Naquela sala, ele achava que enfrentaria apenas um processo. Mas enfrentaria o passado inteiro, com nome, data e prova. Fui convocada como testemunha surpresa. A defensora pública que me orientou entrou com o pedido. A banca aprovou, e ele não soube até me ver entrando. Eu, de blusa branca e saia azul marinho, cabelos presos com cuidado, caderno na mão, e nenhum tremor no olhar. Quando ele me viu, travou. Sorriu amarelo. Tentou disfarçar com gentileza. Celina, o que você está fazendo aqui? Eu olhei firme e respondi. Só vim dizer a verdade. Você não se orgulha tanto dela? O juiz me chamou. Sentei. E uma a uma, relatei todas as vezes em que fui ridicularizada. Contei dos contratos falsos. Mostrei as fotos, os áudios, as anotações que mantive por anos. A sala ficou em silêncio. O advogado dele abaixou a cabeça. E ele suava como quem vê o castelo desabar por dentro. Ao final, o juiz fez uma pausa e disse: A senhora foi desacreditada por décadas, mas hoje sua palavra tem mais peso do que 1000 títulos. Saí da sala sem choro, sem ódio, sem pressa. Porque naquele corredor do fórum, a mulher chamada de louca saía como a mais lúcida da história. A mulher louca destruiu o homem que ria da dor dela, em silêncio e com lei. Hoje, ele não é mais chamado de doutor. A carteira da OAB foi cassada. O nome dele saiu da placa do escritório. E a clientela evaporou como fumaça de cigarro velho. Já eu continuo na mesma casa, com os mesmos móveis, mas com outra postura. Não ando mais de cabeça baixa. Não duvido mais da minha percepção. Não aceito mais que gritem comigo. E, principalmente, não deixo mais ninguém me chamar de exagerada. Porque agora, quando me olham, veem outra mulher. A que pegou provas, a que foi à audiência, a que fez o homem poderoso pedir arrego com a voz trêmula. E tudo isso sem quebrar um prato. Sem fazer escândalo. Só com coragem e papel timbrado. Alguns dizem que ele entrou em depressão. Outros, que pensa em mudar de cidade. Eu não desejo mal. Desejo apenas que ele lembre que a mulher que ele jurava que jamais teria coragem foi a única capaz de derrubar tudo que ele construiu em cima da minha dor. Hoje sou procurada por vizinhas, por senhoras da igreja, por jovens da faculdade que ouviram falar da minha história. Todas dizem a mesma coisa. Como a senhora aguentou tanto? E eu respondo: porque quem sofre calada, um dia aprende a gritar, no lugar certo, na frente do juiz, e com tudo documentado. Essa é minha vingança, fria, justa, legalizada. E se você também foi chamada de louca, lembre-se, ninguém teme uma mulher raivosa.
mas todo mundo se curva diante de uma mulher que fala com provas.